Graças a Deus, quero estar saudando o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nos dar mais uma oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo para os meus amados. Já quero iniciar dizendo para vocês que nesse vídeo que eu estou gravando nesse momento, não quero deixar muito longo, não vou deixar muitas informações, mas vou deixar somente um básico só para nós ter ideia. Porque muitas das vezes as pessoas perguntam existe vida após a morte? E eu quero afirmar para você que sim. Nós sempre sempre, você vai no velório, seja de ímpio ou de cristão, e sempre você escuta sempre a mesma palavra. Agora descansou no Senhor. Agora está no lugar melhor do que nós. Veremos. Não é bem assim que a Bíblia diz. Então, nessa aula que nós vamos ter rapidamente, vou estar tratando acerca da escatologia. Escatologia que trata sobre os eventos dos últimos tempos. E eu vou dar algum versículo, no caso 2 ou 3 capítulos da Bíblia, só para nós ficar atento. Porque não é bem assim como as pessoas dizem, morreu, está no lugar melhor ou agora está descansando com Deus. Não, querido. Existem dois caminhos, céu e inferno. É muito interessante, quero deixar bem claro para vocês, meu querido irmão, você que está ouvindo. Você pode estar, se você quiser, você pode estar me acompanhando, que eu vou estar sempre colocando algo novo para nós estar estudando e pensando melhor, porque eu sempre costumo dizer que o crente também pensa. O crente pensa. E é muito importante nós pensar. Não só pensar, mas pesquisar e buscar a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não são por Ele. Ninguém vai, não tem outro lugar, irmão, para ir, não tem outro acesso a não ser Jesus. Então observa aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, do versículo 7, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, que diz assim, querido: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, o corpo, nossa carne, morreu, vai para a sepultura. Mas o nosso espírito, como é a promessa de Deus, volta para Deus. Aí você pode dizer, mas o espírito do ímpio também Vamos estar analisando algumas passagens, ou no caso, vou dar mais uma passagem para você, ou mais duas passagens para nós estar analisando. No cristianismo, irmão, nós cristianismo, nós, o que? Nós acreditamos no livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Claro, não vou estar tratando sobre seitas, heresia, porque o que acontece, existem outras igrejas que se titula igreja cristã, mas nega a palavra de Deus. Então não quero entrar nesse detalhe. Não quero entrar também no grego e nem no aramaico sobre a tradução de inferno. Arde. Não vou entrar. Vou só estar mostrando o que a palavra diz. Assim que Deus nos permitir, posso estar fazendo um vídeo mais profundo para nós estar analisando. Então eu li aqui que o espírito volta a Deus, no caso, o corpo volta ao pó, que não deu, como nós sabemos lá no livro de Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra. E
tem que nós agora nos tornamos carne. Então o corpo volta ao pó, volta à terra, à sepultura, mas o espírito volta a Deus. Foi o que nós lemos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7. Você pode estar anotando aí no seu caderno, na sua anotação. Então vamos agora analisar aqui no livro de Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 em diante. Vamos tratando sobre isso e analisando essa palavra, que diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de purpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalada em empreendimento. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E o próprio cães vinha, lambia-lhe a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, observa que o versículo de número 23 diz assim: e no arde, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio. Então, nós observa, irmão, não quero ir mais adiante, mas eu peço que o irmão leia a história que Jesus contou até o final, até o versículo número 31, para você compreender melhor. Aqui, nessa mesma passagem, nós podemos debater ou mostrar que a doutrina da prosperidade cai por terra. Aqui, nós podemos também debater a doutrina de alguma igreja, no caso de seitas que se diz igreja, que acredita que quando a pessoa morre fica inconsciente, não sabe nada do que está acontecendo. Aqui nós vemos nessa passagem que o rico sabia que tinha 5 irmãos e estava consciente aqui, mostrando, reconheceu até Abraão e Lázaro ao seio. Aí nós entendemos, aleluia, existem 2 caminhos que não mostrei por irmão. Morreu aqui o mendigo e foi para o seio de Abraão, enquanto o rico morreu e foi para o inferno. Aí você pode perguntar, mas irmão, morrendo diretamente vai para o céu? Que estiver com Cristo, e quem não tiver diretamente vai para o inferno? Sim, imediatamente. Jesus disse para o largo na cruz: ainda hoje vós estarás comigo no paraíso. E alguma linha de pensamento diz que antes da cruz o paraíso se encontrava junto do Argue, aqui baseado nessa mensagem. Mas depois da morte e a ressurreição de Cristo, aí diz que Cristo levou cativo e cativeiro. E hoje o paraíso, o seio de Abraão, que alguns dizem que é o mesmo local, está no terceiro céu. Vou estar mostrando para você. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, você pode estar lendo o capítulo 4, você pode estar pegando aí, irmão, capítulo 4, versículo 8, diz que, deixa eu ver aqui como é que está escrito, livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Então diz, existe uma linha de pensamento que diz, depois da morte de Cristo, Cristo leva os cativos e o cativeiro e coloca junto ao paraíso. Aonde eu quero que o irmão acompanhe comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo
2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 2 e o 4, ao qual o apóstolo Paulo, ele cita. O apóstolo Paulo diz assim, irmão. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, observa o que é que está escrito. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eis que, isso mesmo, 3. E eis que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavra indescritível que ao homem não é lícito falar. Então, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo diz que o paraíso se encontra no terceiro céu. Foi o que Deus falou, Jesus falou para o ladrão da cruz, ainda hoje vai estar aí comigo, no paraíso. Existe uma seita, irmão, que eu não vou, nesse vídeo eu não vou estar falando o nome da seita, mas eu acredito que você já até chegou a conversar com eles. Essa seita que fica final de semana batendo palma nas portas e oferecendo o curso de graça, que ele diz que ele chega a dizer, irmão, que o inferno é a sepultura e que morreu tudo acabou, na morte tudo acaba. E não é bem assim, querido. Não funciona bem assim. Eu mostrei para vocês que nós não somos simplesmente uma alma, mas nós somos corpo, espírito e alma. Nós temos espírito, corpo e alma. Nós não somos simplesmente uma alma, mas nós temos corpo, espírito e alma. Aleluia, Jesus. Mas, voltando ao assunto. Então não é bem assim. O inferno não é simplesmente a sepultura, mas o inferno é uma coisa real. E para não deixar esse vídeo tão longo, não quero que fique tão longo, mas quero que você marque, teve fazendo anotações dos versículos, tem dados, capítulos que eu tenho mostrado para vocês. Aí quando a gente chega aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 13 e o 15, nós observamos que o inferno não é a sepultura, como algumas seitas ensinam, porque diz assim, no juízo final, onde tudo vai estar diante de Deus. Então observa aqui no versículo de número 13, diz assim, querido, versículo 13, capítulo de número 20, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz assim, e deu a morte, e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foi julgado cada um segundo as suas obras. Agora observe o versículo 14. Observe o versículo 14, que é muito importante. O versículo 14 diz assim, e os mortos, e a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o inferno simplesmente é um lugar onde você vai estar aguardando o juízo final, mas é um lugar de sofrimento. Se você começa a ler a história que Jesus contou, não é simplesmente uma parábola, porque a seita pega no livro de Lucas, capítulo de número 16, e diz que ali é uma parábola, mas simplesmente ali não é uma parábola. Jesus começa a contar uma história e dando um nome de pessoa, nome real. Simplesmente quando é parábola não encontra nome real. E ali Jesus começa a citar nome. Então o que acontece? Morreu sem Cristo, irmão, diretamente já vai para o inferno. Lugar de tormento, aonde você vai estar aguardando o juízo final. E o que acontece? O mais importante que eu quero que os irmãos saibam, você já está consciente, você sabe que está ali e no final vai ser lançado no lago de fogo. Aí é onde vai ser julgado ou condenado.
eternamente. Quero eu dizer para o amado irmão, que o cristianismo é uma coisa maravilhosa e muitas das vezes não entende todo esse mistério do cristianismo. Porque simplesmente eu acostumo pensar, e eu quero também que você pense, que quando a gente quer conquistar alguém para nós, trazer alguém para perto, nós faz algumas promessas agradáveis. É normal agradar para conquistar as pessoas a vir para nós. Só que Cristo não. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Está entendendo? Então o evangelho não é uma coisa que prazerosa, uma coisa que concorde com nossos prazeres, que nós possa fazer a nossa vontade. O cristianismo é uma coisa renúncia. O apóstolo Paulo ele chega a dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é renúncia. Aí Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então precisamos negar a si mesmo e seguir a Cristo. Como a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram desconstituídos da glória de Deus. Então nós precisamos o nascer de novo. Porque a Bíblia diz que sem Cristo, irmão, nós não podemos fazer nada. Então, como eu comecei a dizer, tratando sobre a doutrina do inferno, que você vê que muitos ensinam sobre isso, irmãos, o inferno é real. Deus é real, o diabo também é real. E quero eu fazer um apelo para você neste momento. Se você, ao ouvir esse vídeo, está desanimado ou desanimada, ou até mesmo se encontra afastado, sem congregar, eu convido você a procurar uma igreja séria, próximo da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a verdade. E vamos caminhar junto. Porque em qualquer momento, querido, Jesus está voltando. E se nós não estamos com Cristo, irmão, não tem outra forma. Se nós não estamos com Cristo, aí fica difícil para nós. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe e fique todo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.